Dr. Samuel Graves chegou a Dunwich Hollow em uma tarde enevoada. A pequena cidade rural escondida entre colinas íngremes e florestas densas parecia esquecida pelo tempo. As estradas de terra estavam esburacadas e as poucas casas que ele via eram decrépitas, com as janelas fechadas como olhos cautelosos que evitavam seu olhar. Ele estacionou o carro em frente ao único hotel da cidade, um prédio antigo que outrora fora imponente, mas que agora mostrava sinais claros de decadência. O silêncio dominava o lugar, e Graves logo percebeu que não era apenas a falta de pessoas nas ruas. O som da natureza que ele esperava ouvir, o farfalhar das árvores, o canto dos pássaros, também estava ausente. A quietude era opressiva, pesada, como se uma presença invisível estivesse pressionando a cidade. Carregando sua mala, Graves entrou no hotel e foi recebido por um recepcionista que mal o olhou nos olhos. Quando mencionou que estava ali para estudar o passado da cidade, o recepcionista ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Ele apenas entregou a chave do quarto com mãos trêmulas e murmurou algo sobre cuidado com o que procura. Graves subiu as escadas rangentes, ignorando o comentário. Desde jovem sempre se interessara por mistérios históricos, e a estranha ausência de registros claros sobre Dunwich Hollow apenas aguçava sua curiosidade. Ele sabia que algo importante havia acontecido ali, algo que havia sido deliberadamente enterrado no tempo. Mas por quê? E por quem? Ao deitar-se naquela noite, a cidade parecia se fechar ao redor dele, como se esperasse pacientemente que ele descobrisse o que não deveria. Na manhã seguinte, Dr. Graves começou suas investigações. Ele percorreu as ruas de Dunwich Hollow, sentindo o mesmo silêncio desconfortável que o acompanhava desde sua chegada. Poucas pessoas se aventuravam ao ar livre, e as que o faziam evitavam qualquer interação direta. No entanto, o linguista era persistente. Ele acreditava que em cidades pequenas como aquela, o passado estava sempre vivo na memória das pessoas, mesmo que não estivesse nos registros formais. Sua primeira parada foi a biblioteca local. Pequena e empoeirada, a biblioteca parecia mais um depósito esquecido. A bibliotecária, uma mulher idosa com óculos grossos, hesitou por um momento quando ele pediu informações sobre a história da cidade, especialmente sobre um incidente ocorrido no século XVIII. Ela ajustou os óculos, nervosa, e indicou uma pequena seção no fundo. "Não tem muito aí", disse ela, desviando o olhar. Melhor não mexer com o passado. Graves, no entanto, encontrou algo. Alguns documentos antigos mencionavam um período em que a cidade ficou em silêncio. Não havia detalhes claros, apenas referências vagas a um mal que trouxe o silêncio. Quanto mais ele procurava, mais percebia que havia lacunas intencionais nos registros. Era como se alguém tivesse apagado partes cruciais da história. Determinando que precisava de mais informações, Graves tentou entrevistar alguns moradores. Porém, sempre que perguntava diretamente sobre o incidente ou qualquer menção aos guardiões do silêncio, as pessoas pareciam travar. Suas expressões ficavam tensas e, em alguns casos, elas perdiam temporariamente a fala, como se algo bloqueasse suas memórias e palavras. Naquela noite, enquanto refletia sobre os eventos do dia, Graves não pôde evitar sentir que algo o observava. Algo que não queria que ele descobrisse mais. Nos dias seguintes, Dr. Graves continuou suas buscas sem grandes avanços. As poucas pessoas dispostas a falar evitavam entrar em detalhes e, ao que parecia, o passado de Dunwich Hollow havia sido apagado de propósito. No entanto, na manhã do terceiro dia, enquanto explorava o porão empoeirado da biblioteca, ele encontrou algo que mudaria o rumo de sua investigação. Era um diário antigo, escondido entre uma pilha de livros quase desfeitos pelo tempo. A capa de couro rachado indicava que havia pertencido a alguém importante. Ao folhear as páginas amareladas, Graves encontrou o nome do autor, Ezekiel Marsh, um antigo residente da cidade. O diário começava com relatos triviais do cotidiano, mas logo o tom das anotações mudava drasticamente. "Os sussurros vêm à noite", escreveu Marsh em uma página datada de 1768. "Eles vêm do chão, das profundezas. Não há para onde fugir.
Não há para onde correr. Os guardiões estão por toda parte, e seu silêncio é uma maldição. Graves leu aquilo com crescente inquietação. Ao longo das páginas, Marsh mencionava visões e sons estranhos, como murmúrios vindos da terra à noite, e descrevia encontros com figuras sombrias que ninguém mais parecia ver. A cidade, segundo ele, estava sob vigilância constante dessas entidades, que ele chamou de Guardiões do Silêncio. Ezequiel acreditava que os guardiões eram responsáveis por manter a cidade aprisionada em um pacto, selando a boca de qualquer um que ousasse falar sobre o passado. Nos dias que se seguiram à leitura do diário, Graves começou a experimentar estranhos fenômenos. À noite, enquanto tentava dormir, ele ouvia os mesmos sussurros que Ezequiel descrevera. Sons abafados, quase inaudíveis, como se o próprio solo estivesse tentando lhe contar algo. Inicialmente, ele pensou ser fruto da sua mente cansada, mas os sussurros continuavam, persistentes, e pareciam formar palavras que ele não conseguia entender. Graves sabia que estava se aproximando de uma verdade oculta, mas a sensação de ser observado nunca o abandonava. Os sussurros se intensificavam a cada noite, e seus sonhos eram atormentados por sombras sem rosto que pareciam pressionar sua mente, tentando forçar segredos há muito enterrados. Embora sua curiosidade o impulsionasse a continuar, ele não podia negar o crescente medo de que aquilo que estava buscando poderia acabar consumindo-o, assim como fizera com Ezequiel Marsh. À medida que os dias passavam, Dr. Graves começou a sentir o peso psicológico daquilo que descobrira. Os sussurros que antes surgiam apenas à noite, agora o acompanhavam durante o dia, surgindo em momentos de silêncio profundo, como um sutil zumbido que ecoava no fundo de sua mente. Eram fracos, mas constantes, e começavam a minar sua capacidade de concentração. Ele tentava ignorá-los, mas era impossível. Era como se a própria terra estivesse tentando lhe dizer algo, uma verdade que sua mente humana não conseguia captar completamente. Em uma das suas tentativas de conversar novamente com os moradores, Graves percebeu algo alarmante. Ao mencionar as anotações de Ezequiel Marsh e o termo Guardiões do Silêncio, o interlocutor, um homem de meia-idade, subitamente parou de falar. Seus olhos se arregalaram, e ele tentou responder, mas sua boca se movia sem emitir som algum. O pânico tomou conta do homem, que cambaleou para longe, mudo, como se suas próprias palavras tivessem sido roubadas dele. Esse padrão começou a se repetir em cada nova tentativa de interação. Sempre que Graves tocava no assunto dos guardiões, as pessoas entravam em um estado de confusão ou perdiam temporariamente a voz. À medida que mais moradores começavam a evitá-lo completamente, o linguista sentiu que algo estava interferindo de forma direta, tentando protegê-los de descobrir mais. O próprio Graves começou a sentir os efeitos. Em vários momentos, ao tentar organizar seus pensamentos ou registrar suas descobertas, ele percebia que as palavras simplesmente escapavam. Sentia como se uma força invisível estivesse bloqueando sua capacidade de expressar o que havia aprendido. Sua voz também falhava em certos momentos, como se estivesse sendo silenciada gradualmente. Os pesadelos tornaram-se ainda mais intensos. Ele acordava, suando frio, com a sensação de que sombras sem forma estavam tentando invadir sua mente. As figuras que apareciam em seus sonhos sussurravam incessantemente em uma língua desconhecida, uma linguagem que ele não podia compreender, mas que deixava um rastro de terror profundo em sua alma. Graves percebeu que sua sanidade estava começando a se fragmentar. Ele sabia que precisava de respostas, mas agora temia que estivesse se aproximando de algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. Após dias de inquietude, Graves se lembrou de algo que o velho ancião da cidade havia mencionado de forma velada em uma conversa anterior: o antigo moinho. Situado à margem do rio, o moinho havia sido abandonado há mais de um século, com seu maquinário corroído pelo tempo e pelas águas. Era um lugar evitado pelos moradores, tratado como um lugar amaldiçoado, mas agora parecia o próximo destino lógico para sua investigação. Ao chegar lá ao entardecer, Graves se deparou com uma estrutura em ruínas.
O som constante do rio contrastava com o silêncio da cidade. O moinho estava coberto de musgo e suas paredes desmoronadas revelavam engrenagens enferrujadas que um dia haviam sido o coração do lugar. A entrada principal estava parcialmente bloqueada por destroços, mas Graves encontrou um caminho por uma lateral quebrada, entrando em um ambiente úmido e sombrio. Dentro do moinho, o ambiente era sufocante. O ar estava saturado de mofo e decadência, e o som do rio correndo parecia amortecido, como se o lugar estivesse isolado da realidade ao seu redor. Ao explorar o subsolo do moinho, ele encontrou um chão de pedra com inscrições estranhas, parecidas com as que havia lido no diário de Ezekiel Marsh. Uma das pedras estava deslocada, revelando uma passagem oculta. Graves desceu uma escada estreita, que o levou a uma cripta escondida sob o moinho. As paredes eram cobertas por inscrições antigas e símbolos arcaicos, e no centro havia um altar de pedra. As inscrições falavam de um pacto feito entre os fundadores da cidade e os guardiões do silêncio, seres que habitavam as profundezas da terra. O pacto havia condenado Dunwich Hollow a manter o silêncio eterno sobre seu passado, ou os guardiões emergiriam para devorar tudo e todos. Ao decifrar os símbolos na cripta, Graves sentiu uma onda de terror ao perceber a profundidade do pacto. Os guardiões do silêncio não eram apenas entidades míticas, mas forças reais, poderosas, que mantinham a cidade refém. As inscrições diziam que o silêncio era a única coisa que mantinha as entidades adormecidas. Qualquer tentativa de recordar ou investigar o passado da cidade quebraria o pacto e os traria de volta. Movido pela urgência de compreender completamente o que estava diante dele, Graves, em um momento de desespero, leu em voz alta um trecho de uma das inscrições antigas. Aquelas palavras proibidas ecoaram pela cripta como um grito no vazio, e naquele instante ele soube que havia cometido um erro irreversível. O chão do moinho começou a tremer violentamente, e os sussurros que antes pareciam distantes tornaram-se gritos ensurdecedores, vindos de todos os lados. As sombras ao redor de Graves começaram a se mexer, contorcendo-se em formas que desafiavam a lógica e a física. Ele viu breves vislumbres das criaturas, seres imensos e amorfos, com formas indescritíveis, muito além da compreensão humana. As sombras pareciam se aproximar cada vez mais, cercando-o. A mente de Graves foi tomada por um pavor indescritível. Ele tentou fugir da cripta, subindo as escadas em pânico, mas sentiu que sua voz e sua mente estavam começando a falhar. As palavras que ele tentava pronunciar morriam em sua garganta, e seus pensamentos se dissolviam como fumaça. Era como se os próprios guardiões estivessem se alimentando de sua sanidade, roubando-lhe as palavras, a voz e, eventualmente, sua identidade. A verdade estava clara. Ele havia despertado os guardiões, e agora não havia como escapar do destino que aguardava. Dias depois, Dr. Graves foi encontrado vagando sem rumo pelos arredores do velho moinho, desorientado e com os olhos vazios. Suas roupas estavam cobertas de sujeira e folhas, e ele não falava uma única palavra. Os moradores que o viram o descreveram como um homem quebrado, balbuciando incoerências em uma língua que ninguém entendia. Alguns tentaram ajudá-lo, mas suas tentativas de comunicação falharam. Sua voz, quando surgia, era apenas um sussurro ininteligível, como se algo estivesse bloqueando sua fala. Graves não conseguia mais se lembrar do que havia descoberto. As imagens da cripta, das inscrições e dos guardiões do silêncio eram como fragmentos de um pesadelo que ele não podia juntar. Ele sentia apenas um vazio esmagador, como se sua mente estivesse sendo lentamente consumida por algo que ele não conseguia descrever. Em um último esforço para retomar o controle de si mesmo, ele tentou escrever o que lembrava, mas as palavras escapavam antes de chegarem ao papel. Sua própria consciência estava se desfazendo. Enquanto isso, a cidade de Dunwich Hollow voltou ao seu estado habitual. Os moradores, sempre desconfiados do que era diferente, mantiveram distância de Graves, que agora era visto como mais uma vítima das forças que assombravam a cidade. O moinho, novamente esquecido,
permanecia em silêncio, como se nada houvesse acontecido. Com o passar do tempo, Graves tornou-se uma figura fantasmagórica, uma presença silenciosa e perturbadora que vagava pelas ruas da cidade, incapaz de falar, incapaz de lembrar. Os sussurros que ele tanto ouvira no início pareciam ter se tornado parte de sua própria mente, ecoando constantemente, mas sem forma ou sentido. Ele era apenas uma casca vazia, alguém que ousou buscar a verdade e foi engolido pelo terror cósmico que habitava abaixo da cidade. Os moradores mais antigos sabiam que o ciclo continuaria. Dunwich Hollow estava presa no pacto, e quem ousasse quebrar o silêncio sofreria o mesmo destino. Assim como Graves, muitos outros antes dele haviam tentado descobrir os segredos da cidade. Todos tinham sido silenciados, e assim a cidade continuou a viver em sua rotina assombrada, com os guardiões do silêncio sempre à espreita, protegendo seus segredos com uma força invisível, esperando pacientemente pela próxima alma curiosa que ousasse se aproximar demais da verdade. O pacto se manteria, o silêncio seria preservado para sempre.